Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui à aula online do Designs Alucinantes. Obrigado pela presença de vocês, que legal que vocês estão aqui. Eu vou passar muito conteúdo para vocês hoje. Queria começar agradecendo de novo, mais uma vez, e dizer que a minha missão é ajudar vocês a chegar melhor preparados no mercado, ajudar vocês a acelerar o crescimento profissional de vocês, quem sabe até pular umas etapas aí, né? São dicas que eu gostaria de ter recebido no início da minha carreira e então por isso que eu estou aqui para passar isso para vocês. Eu acho que enquanto vocês não entrarem no mercado de trabalho, vocês não vão ter acesso a nada dessas coisas que eu estou falando. Pelo menos não de uma maneira assim tão aprofundada e uma visão de quem está dentro e quem já passou por esses perrengues está passando para vocês como eu estou passando. Eu sou o Lucas, eu sou diretor de arte, filmmaker. Trabalho na minha própria empresa, a Insano Filmes, uma produtora de marcas e filmes. E eu trabalho no mercado da comunicação há mais de 15 anos. Então eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória para vocês. Só relembrando, nessa aula, depois que eu falar aqui da minha trajetória, só para a gente fazer um retrospecto, a gente vai falar sobre esses 4 temas transformadores aqui, que são processo criativo, entrevista de emprego e captar clientes, e pasta para impressionar, e estrutura das agências, o seu papel dentro dela e como que isso funciona para os autônomos aí, para quem quer freelar, para quem quer empreender, ser dono do próprio negócio, beleza? Maneiro, vamos lá. A gente começa com o meu retrospecto e quando eu saí da escola, quando eu comecei a ter uma compreensão assim maior de vida, minha mãe, minha família, meus amigos, a sociedade em si, me passou um script, falou: todo mundo faz assim, então faz assim também, que se dá certo para todo mundo, vai dar certo para você também. Então, esse script básico que é apresentado para todo mundo é o nasce, cresce, escola, vestibular, emprego, trabalha, trabalha, trabalha. A maior parte do nosso tempo a gente vai passar trabalhando, depois a gente se aposenta e se a gente tiver tempo, saúde e grana, a gente aproveita essa aposentadoria e aí a gente morre. Beleza, esse é o script que todo mundo é apresentado. E aí fui lá eu começar a minha jornada. Então, resolvi fazer faculdade de publicidade. Estudei 4 anos para ter um diploma. Aí, quando eu me formei, que eu apresentei meu TCC, recebi muitas críticas falando que o meu texto era horrível e que a minha ideia era muito legal, que a forma como eu queria executar a ideia do meu TCC também era muito legal, estava tudo muito redondinho, mas a forma como eu escrevi estava muito ruim. Aí o que que eu fiz? Fui fazer a extensão do curso de comunicação social para jornalismo, aprender a escrever no curso de jornalismo. Fiquei mais 2 anos no curso de jornalismo para conseguir meu diploma e aprender a escrever. Beleza, meu texto deu mó gás, aprendi a escrever, passei a ser elogiado, inclusive, pelos meus textos. E aí o que que acontece? 6 anos de faculdade, 2 graduações, 2 diplomas, mais zero de formação prática. E aí, com zero de formação prática, ninguém vai querer me contratar, ninguém me contratava. E eu falei, bom, o que que eu faço agora para conseguir minha primeira oportunidade? Eu preciso ter uma renda, quero começar a crescer e ter minha independência. Então, fui estudar mais, vim para o Rio fazer uma especialização na SPM, mais um ano de estudo para ter o meu diplominha. E essa especialização foi um divisor de águas, porque nessa especialização eu comecei a ter aulas com profissionais do mercado, gente que é muito experiente, que são diretores de arte, redatores, planejadores, uma galera cascuda aqui de grandes agências do Rio. E aí é que começou a abrir minha cabeça para o que é esperado de mim no mercado de trabalho, porque quando eu estava só estudando, principalmente na faculdade, eu não tinha a menor ideia do que é que eu tinha que fazer na prática. Então, essa galera, como eram profissionais do mercado, que me deram aula na SPM, na especialização, eu comecei a ter esse entendimento um pouco mais completo do que eu preciso fazer, do que é esperado de mim, quais são as etapas, enfim, isso tudo que eu vou passar aqui para vocês. Então, beleza. Consegui lá meus 3 diplomas, 7 anos de estudo para conseguir meu primeiro estágio. Então, assim, vamos combinar que é um tanto demorado, né? Um tanto de tempo e um tanto de grana
para quem faz particular. Beleza. E então eu fiquei lá com meus 3 diplominhas, correndo atrás de estágio, até que eu consegui um estágio. Consegui um estágio na Casa da Criação e entrei lá feliz da vida, vamos começar essa jornada profissional aí. Consegui uma primeira graninha, né, uma primeira renda e comecei a colar na galera. Comecei a aprender na prática o que que era aquela profissão que eu tanto estudei, né? E, e a Casa da Criação, para quem não sabe, é uma agência assim de pequena para média aqui no Rio, atende já alguns clientes legais, mas eu sabia que eu queria crescer mais, que eu queria mais desafios, eu queria trabalhar com a elite da profissão, queria trabalhar com os maiores clientes, com as maiores verbas, com os profissionais mais criativos. Então o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, quais são as agências do Rio, entendi quais são os clientes que elas atendem para dimensionar o tamanho dessa agência, para entender que tipo de trabalho que cada agência está fazendo. Fiz uma listinha das agências, das características dessas agências e tentei catar também quem que trabalha nessas agências. E aí comecei a mandar um monte de e-mail, comecei a fazer um monte de ligação. Só que essa galera é muito ocupada, né? Então até eles conseguirem um tempo para responder teu e-mail, para retornar tua ligação, eu resolvi não esperar por isso. Botei meu portfólio debaixo do braço, parti para a Artiplan, fui lá, bati na porta da agência, falei com a recepcionista, falei, olha, eu vim conversar aqui com o Tico, diretor de arte. Na época o Tico era o Head of Art da Artiplan. E aí ela me perguntou, pô, mas você tem um agendamento aqui? Você agendou essa visita? Eu falei, não. Vim na cara dura, tô querendo conversar com ele, tô querendo uma oportunidade para me apresentar, mostrar aqui meu portfólio. Aí ela ficou assim meio surpresa, né? E falou, beleza, senta aí no sofá que eu vou ver se ele pode te atender. Aí aqui começou a minha jornada de sorte, porque numa grande agência com um profissional super atarefado, ele conseguiu um tempinho para falar comigo. Então fomos para uma salinha, eu me apresentei para ele, apresentei o meu portfólio para ele. Esse portfólio eu dei um gás nele na especialização da SPM, então também quero ajudar vocês a dar um gás no portfólio de vocês. Muita gente aí nem deve ter portfólio, então temos que nivelar as coisas. Tem gente que vai estar começando do zero, tem gente que já vai estar um pouco avançado e aí vai precisar de umas dicas mais avançadas, mas com o tempo eu quero fazer isso de maneira bem prática e objetiva, como eu já venho fazendo, eu acho que vocês estão acompanhando, muitos de vocês. Então com o tempo a gente vai nivelando essa galera e vai dando um gás aí nesse início de carreira de vocês, beleza? Voltando aqui à minha história, o Tico me elogiou, o Tico me elogiou muito pela minha postura e elogiou muito a minha pasta. E para quem não sabe, pasta é a mesma coisa que portfólio. Portfólio é a coletânea de trabalhos que a gente usa para dizer quem a gente é profissionalmente. Mais para frente eu vou dar mais explicações sobre o que é portfólio, o que é pasta e como é que isso funciona, beleza? Bom, voltando aqui à minha história, o Tico achou muito legal a minha pasta, achou mais legal ainda a minha atitude de chegar lá e disse que no começo quando ele começou, ele é um cara um pouco mais velho que eu, ele disse que isso era muito comum, mas que isso estava ficando cada vez mais raro e ele quase não via mais gente botando pasta debaixo do braço e indo bater na porta das agências. Então ele me disse que naquela hora ali, naquele momento, não tinha nenhuma oportunidade de estágio, mas que ele gostou de mim e que quando tivesse uma oportunidade ele me contactaria. Beleza, voltei lá para o meu estágio na Casa da Criação, continuei meu, minhas etapas de aprendizado lá, colando com a galera, entendendo o que é uma boa ideia, entendendo o que é um layout, acompanhando os processos dentro da agência, que eu vou falar mais para frente para vocês também. E aí trabalhei ali mais alguns meses e um belo dia o Tico me liga e a tão esperada notícia vem. Lucas, pode vir, quando você pode começar, tem um estágio aqui para você. E aí minha segunda sorte, porque eu consegui impressionar o cara de tal maneira que ele me ligou para me oferecer a vaga quando a vaga surgiu. Beleza, lá fui eu começar minha jornada numa grande agência. E aí, resumindo, eu trabalhei como estagiário na Casa da Criação, depois trabalhei como estagiário na Artiplan, fiquei 2 anos aí mais ou menos nessa etapa de estágio e lá na Artiplan eu consegui finalmente ser efetivado. Meu diretor de criação me chamou na salinha e me deu a bela notícia de que eu estava sendo promovido e efetivado, e aí eu estava conseguindo dar um salto na minha carreira, evoluir a minha carreira, estava conseguindo ganhar uma grana mais legal também,
né? Tava conseguindo autonomia e respeito e reconhecimento. Falei, ótimo, cara, legal. Tô no caminho certo. Mas, de novo, tive muita sorte nesse processo, porque para a maioria das pessoas as coisas não acontecem dessa forma, assim, com tanta facilidade e sem muitas tentativas. Eu tentei poucas vezes, a maioria das pessoas tem que tentar e na persistência ir conseguindo muito. Então, beleza. Aí, quando eu fui efetivado na Arteplan, segui trabalhando, segui aprendendo da mesma forma. Eu tinha já umas responsabilidades a mais do que quando era estagiário, porque o meu nível de conhecimento já era maior, né? E fiquei trabalhando naquela ali, me esforçando pra caramba, querendo continuar crescendo, querendo aumentar o meu salário. E aí, um belo dia, meu diretor de criação me chama na salinha de novo e eu tô lá torcendo para ele me promover a diretor de arte júnior, mas infelizmente veio uma notícia devastadora na época que foi uma demissão. Ele me chamou na salinha para me demitir. Confesso que eu tive muita dificuldade em lidar com essa demissão, porque afinal de contas foi a primeira demissão que eu tive na minha carreira. Mas, por outro lado, meu diretor de criação na época, o Roberto Vilhena, ele falou de uma forma muito acolhedora que se eu quisesse continuar crescendo, que eu tinha que sair dali, que eu tinha que trabalhar com outros profissionais, que eu tinha que trabalhar em outros ambientes, em outras agências, com outros clientes. E disse que aquilo ali ia ser bom para mim no longo prazo, no final das contas. Então eu saí dali meio cabisbaixo, mas a gente não pode deixar essas notícias ruins nos abater, né? Então levantei a cabeça, a luta continua. Nessa altura eu já tinha alguns anos de mercado, já conheci muita gente, já tinha feito muito network. Isso é uma coisa muito importante dizer para vocês, que o trabalho é importante, o ambiente de trabalho é muito importante, mas você vai fazer amigos e vai fazer as conexões necessárias fora também do ambiente da agência. Então, sair para tomar uma cerveja com a galera, fazer um almoço com a galera, sabe? Sempre ter essa vida social muito ativa, porque foi graças a ela que eu consegui a minha próxima entrevista de emprego, um diretor de arte foda, o André Havit, que na época trabalhava na NBS, e ele topou me receber lá para eu mostrar minha pasta para ele. Beleza, mostrei minha pasta para o André Havit, ele falou, cara, legal sua pasta, tô vendo aqui que tem vários trabalhos que você fez como assistente, tô vendo aqui que tem vários trabalhos que você fez também por conta própria, fantasma e proposta, que eu também vou falar um pouco mais para frente quando a gente entrar mais especificamente em portfólio. E aí ele falou, temos uma vaga aqui de assistente, pode se considerar contratado. Eu falei, porra, mais uma vitória, mais um carimbinho, né, de atestando que eu estou no caminho certo, mais um crescimento profissional. E, de novo, muita sorte que eu tive, né? Porque, porra, com uma entrevista eu consegui entrar na NBS, que é considerada a agência mais criativa do Rio, uma grande agência aqui que, que atende a Oi, atende ao Bob's, atende ao CCAA, que é uma escola de inglês, enfim, é uma escola de espanhol também, uma escola de línguas. Só que, para dar uma quebrada nesse ciclo de sorte, eu voltei para casa alguns dias depois, o Rabbit me contacta e fala, cara, olha só, segura aí que a gente encontrou um cara aqui com uma pasta mais sagaz que a sua, uma pasta mais avançada que a sua. A gente vai contratar ele primeiro, mas não se preocupa que isso não vai afetar o seu processo de contratação. E daqui a alguns dias eu te ligo para dizer quando é que você pode começar. Eu fiquei um pouco ansioso com aquilo, né? Mas no final das contas o André Havit é um cara muito legal, muito responsa. E passaram-se alguns dias e o que ele me prometeu aconteceu. Ele me contactou e falou, beleza, pode vir, vamos começar. E aí eu comecei na tão sonhada NBS. Trabalhei lá mais 2 anos como assistente. E, de novo, o processo de aprendizado se mantendo sempre o mesmo, colando na galera mais experiente, seja um diretor de arte, seja um redator, seja um assistente mais experiente que você. Como eu contei aqui na minha história, contrataram um assistente mais cascudo que eu, então eu colei nesse cara para entender por que ele era melhor que eu. E também tem que colar em atendimento, também tem que colar em planejamento. Mais para frente também aqui na nossa aula eu vou falar sobre a estrutura das agências, vou explicar melhor isso. Beleza, continuei aprendendo, continuei desenvolvendo minhas habilidades, entendendo Photoshop, entendendo o processo criativo, entendendo o que é uma boa ideia, mas eu senti que deu uma estagnada, eu já não tinha mais para onde crescer,
não estava conseguindo ter uma promoção para diretor de arte júnior, comecei a ficar um pouco descontente. Então, mesmo com toda a minha sorte, eu não estava satisfeito. E aí calhou de eu receber um convite de um amigo meu que era redator na época na DPZ, que também é uma grande agência brasileira, né? E ele falou, cara, tu tá satisfeito aí? Eu falei, né, pô, não tô muito não e tal. Ele falou, cara, tô com uma ideia maluca aqui. Pô, vamos pedir demissão, vamos fazer um mochilão, brother. Aí eu, caralho, será? E eu perguntei pra ele, tu quer fazer mochilão aonde, cara? Ele falou, pô, quero ir pra Ásia. Eu falei, meu irmão, olha o tamanho desse desafio. Aí eu fiquei meio assim balançado, mas como eu tava muito satisfeito, eu falei, cara, vamos nessa, é a oportunidade que eu tava precisando para fazer isso. Nunca fiz isso na minha vida, nunca mochilei, nunca morei fora. Então é agora ou nunca, vamos nessa. Essa época eu estava com 29 anos, eu entendi que se eu não fizesse isso agora, nesse momento, com essa oportunidade se apresentando para mim, eu não faria mais. Então, beleza, pedimos demissão, ficou todo mundo com os olhos arregalados desse tamanho, mas a gente estava bem determinado e fomos fazer esse mochilão, que foi extremamente transformador para mim. Foi a minha experiência assim, mais importante, mesmo ela não estando diretamente vinculada à profissão, a trabalho. Foi a decisão que eu tomei na minha vida e foi o desafio que eu encarei na minha vida que mais me fez crescer, me deu muita bagagem, me deu muita confiança. Nesse mochilão, eu consegui conhecer pessoas dos mais diferentes lugares do mundo, que fazem as mais diferentes coisas para viver e ganhar o dinheiro delas, me abriram muito a mente do que é possível fazer para viver uma vida satisfatória, para ganhar grana, enfim, para ir em direção aos nossos sonhos, né? Então eu voltei muito engrandecido desse mochilão, mas ao mesmo tempo me abriu tanto a cabeça que eu voltei sem saber muito o que eu queria fazer. E aí comecei a experimentar um monte de coisa. É, eu fiz bolsa, camiseta, quadros, artesanato, fiz feira, fiz 1 milhão de coisas que eu achava muito legal, mas não estava naquela 100% satisfeito, né? Foi aí que eu resolvi me especializar em vídeo. No meu mochilão eu já tinha começado a trabalhar com vídeo. E aí eu resolvi aprender o After Effects. E aí eu arrumei dois clientes, foram o suficiente para eu montar a minha produtora, uma produtora de marcas e filmes, onde eu continuo fazendo direção de arte, mas dou um enfoque maior para filmes. E aí passaram-se 5 anos e eu resolvi criar aqui o Designs Alucinantes para ajudar vocês nessa jornada, para vocês não passarem esses mesmos perrengues que eu passei, né? Eu tive que descobrir tudo na base da marra, na base do erro e do acerto e vocês não precisam passar por isso porque eu estou aqui como um guia de vocês para antecipar possíveis problemas, possíveis dificuldades, possíveis obstáculos que vocês podem encontrar aí na jornada de vocês. Então eu quero meio que prevenir isso, né? Vocês não passando pelos mesmos perrengues que eu, vocês vão acelerar o crescimento de vocês podem até pular etapas, quem sabe, né? Depende muito do comprometimento e do esforço de vocês, beleza, galera? E agora a gente cai dentro de fato do que eu vim aqui passar para vocês de conteúdo, que são, além da minha trajetória, que eu acho que já pode dar vários insights aí para vocês de como driblar algum desses obstáculos. Agora a gente vai para o conteúdo efetivamente, são 4 conteúdos transformadores que vocês se aprofundando, se dedicando, vai sim ser muito útil na jornada de vocês, vocês vão sim conseguir acelerar o crescimento de vocês, evitar determinadas situações, enfim. Vamos lá, os 4 temas são esses que eu falei no começo da nossa aula, e a gente começa falando aqui sobre o processo criativo. O processo criativo, galera, ele começa com um briefing, né? Nos conteúdos que eu enviei para a galera por e-mail e nas coisas que eu divulguei lá no Instagram, eu falei muito sobre esse processo criativo e falei muito sobre briefing também. Pode ter uma galera que não teve tempo de acompanhar esse conteúdo, então vou dar uma breve explicada aqui de novo. O briefing é um documento que resume a história do nosso cliente, quem é esse cliente, que marca é essa, que produto ou serviço que eles vendem, e dá uma direcionada no problema que esse cliente quer que a gente resolva. Então ele já começa a dar umas informações ali que normalmente são informações muito superficiais, a gente tem que cavar muito mais para encontrar as informações relevantes, né? Mas o nosso processo começa com esse briefing, a gente entendendo qual é o problema que a gente tem que resolver, o problema de comunicação que a gente tem que resolver e o problema do negócio do nosso cliente. Isso também seja, de novo, reforçando, seja dentro de agência ou seja para os autônomos,
tudo que eu vou falar aqui meio que vale para os dois. Tem umas particularidades, né? Algumas coisas são mais específicas para uns e outras coisas são mais específicas para o outro, para os autônomos, enfim. Mas a estrutura geral é basicamente a mesma. Então, uma vez que a gente pegou esse briefing, a gente começa o nosso método funil para resolver esse problema. Por que método funil? Porque a gente vai começar ampliando o nosso horizonte. A gente vai abrir o máximo o nosso leque e a gente começa fazendo isso através de pesquisa. E aí, galera, para falar de pesquisa, critério e referência, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como que eu trabalho essa etapa do processo. Pesquisa é muito importante porque nada se cria do nada, as ideias não surgem do nada, né? Nos conteúdos que eu distribuí tem um documentário legal aí, não sei se vocês assistiram. Quando a gente fala de pesquisa, a gente precisa entender que a gente precisa buscar inspiração em algum lugar para começar a ter as nossas próprias ideias. E critério é legal entender o que outras empresas e outros criativos estão fazendo com relação a esse assunto que a gente tem que resolver, para a gente já entender coisas que a gente não pode fazer porque já fizeram antes, coisas que a gente não pode fazer porque é ruim, e entender o que torna uma ideia boa e uma ideia ruim. E referência serve para isso, é a nossa baliza. Tipo, daqui para cá é muito ruim, daqui para cá já foi feito, então a nossa barra para começar o trabalho é daqui para frente. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no meu navegador, o Pinterest, que eu uso muito para fazer minhas pesquisas. O Pinterest é legal porque ele tem, uma vez que você cria o seu perfil, o algoritmo dele vai começar a te alimentar com coisas que você pesquisa, ele começa a entender quais são os seus interesses e começa automaticamente a alimentar isso para você. Então muitas vezes você entra aqui para navegar e você nem precisa fazer uma pesquisa específica. Só de olhando o feed, o Pinterest já vai te alimentar aí com um monte de referência bacana. Eu quero mostrar aqui para vocês o meu, os meus painéis, que é como eu catalogo as minhas referências. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho muitos painéis que são mais genéricos e tem painéis que eu dou o nome dos meus clientes, como por exemplo Enterprise, Abundância, enfim, eu organizo a minha parte de acordo com os clientes que eu estou trabalhando e com as pesquisas que eu estou fazendo para esses trabalhos, mas aproveito para juntar referências aleatórias também, de layouts que eu acho legal, de tecnologias que eu acho legal, de fotografias, de ilustrações que eu acho legal. Então, beleza, galera, vocês estão conhecendo aqui melhor um pouco a forma como eu pesquiso, como eu catalogo as minhas referências. Para esse nosso processo de criação, é muito importante ter esse mapa mental das referências e é muito importante ter esse catálogo, porque isso otimiza muito o nosso fluxo de trabalho. Então, quando eu falo também de pesquisa de referência, é muito importante dizer para vocês que o mundo é o nosso campo de pesquisa. Então, é uma conversa que você tem com um amigo seu na faculdade, é uma conversa que você tem com um amigo seu na mesa de bar, é uma história que você escuta de um parente seu, é um cinema que você foi ver, um teatro, um show. Tudo isso é referência, a gente tem que estar treinando o nosso olhar para ir fazendo esse mapa mental. E sempre que a gente estiver navegando nas redes, a gente vai aproveitando para catalogar e organizar isso para otimizar o nosso fluxo de trabalho. Beleza, a gente pesquisou, a gente compreendeu referências, a gente já tem uma boa noção de para onde que a gente tem que ir para resolver o nosso trabalho. Aí agora a gente entra no brainstorm e no design thinking. O brainstorm é uma metodologia mais utilizada na propaganda e na publicidade, e o design thinking é mais uma metodologia dos designers, né? E que são basicamente a mesma coisa, tem algumas etapas ali um pouco diferentes, mas esses dois métodos de criação basicamente têm como objetivo abrir o leque, ter várias ideias, explorar vários caminhos diferentes. Nesse momento é muito importante esquecer a palavra não. Finge que a palavra não não existe. Porque a palavra não, ela dá uma inibida, ela dá uma restringida no nosso raciocínio, no nosso potencial criativo. E nesse momento não existe ideia boa e ideia ruim. Só existe o maior número de ideias possíveis. E tem um caso muito legal para citar para vocês que eu já cansei de estar criando com dupla ou em um time,
E de uma ideia ruim veio uma ideia boa. Então, nesse momento, não existe ideia ruim, não existe julgamento de ideias. A gente lança todas as ideias, abre o máximo o nosso leque de ideias, porque é por isso que a gente tem esse método funil. Primeiro a gente amplia o máximo, e aí a gente tem que administrar o nosso tempo. Quando a gente julgar que a gente já tem ideias boas, suficiente, a gente começa a funilar. A gente faz um short list, né, que é uma lista curta, uma pré-seleção das ideias que são mais legais e das ideias que não tem nada a ver, que a gente joga fora. E dessa lista curta, a gente elege aí umas 3, 4 ideias para levar para frente. Por que a gente elege 3, 4 ideias? Porque mesmo dessas ideias que a gente julgou serem legais, pode ter uma ou outra que quando a gente começar a executar não vai render. Então, por esse motivo é muito importante a gente ter umas 3, 4 ideias para desenvolver, para fazer os layouts. E layout a gente vai falar mais para frente também, mais especificamente o que é. E é muito importante também ter essas 3, 4 opções, porque o cliente nunca sabe o que ele quer. Então, às vezes, para ele se sentir mais seguro em atacar uma determinada estratégia e usar um determinado conteúdo que vocês vão criar, é bom ele ter um parâmetro. E nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, porque esse processo de aprovação também é muito complicado. Às vezes o cliente não sabe o que quer e ele não entende muito o raciocínio que a gente usou por trás daquela peça. Então ele acaba querendo misturar o aspecto de uma ideia com o aspecto da outra e criar o famoso Frankenstein, que é um monstro. A gente tem que evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então a gente tem que ser muito didático na hora de apresentar a nossa ideia para o nosso cliente, explicar o porquê das nossas decisões e porquê que aquelas coisas são daquela forma que a gente escolheu apresentar elas. Legal? E aí a gente afunilou e apresentou as ideias. Beleza. Isso serve para a gente ter ideias e para a gente começar a montar, encorpar a nossa pasta e também aprimorar a nossa pasta. Então a gente vem para o segundo momento aqui, que é a entrevista de emprego e como captar novos clientes. E aí, de novo, a mesma dinâmica que vale para quem está querendo entrar em agência ou para quem já está em agência vai valer também para o profissional autônomo. E eu posso começar falando de entrevista de captar clientes, falando sobre postura. A postura, cara, ela talvez fale mais alto do que qualquer outra coisa. O cliente tem que entender, ou quem está recrutando a gente tem que entender que a gente é interessado, que a gente é esforçado, que a gente é curioso, que a gente vai cair dentro, que a gente não vai fugir do trabalho. Então, a postura, como você se coloca já é muito importante. Então, se mostrar confiante, você sabe, eu estou aqui para te dar as dicas para você saber o que você tem que apresentar para ele, o que esse pessoal valoriza, o que esse pessoal está interessado. Você chega lá e pá, postura, confiança. Beleza? Proatividade. E algumas pessoas andaram me perguntando assim, pô, mas e roupa e tal? E aí teve um diretor de arte que eu entrevistei, eu estou fazendo um documentário, e esse diretor de arte deu uma resposta muito interessante. Ele falou, cara, eu estou pouco me deixando para a roupa que a pessoa veste, desde que ela tenha essa postura, esse comprometimento, essa proatividade. Então, o nosso meio é um meio assim muito liberto, a gente tem que ter essa liberdade para se expressar livremente, seja com a nossa roupa, seja, enfim, com o nosso estilo, com a música que a gente gosta, porque na verdade isso vai se refletir também na hora da gente criar, a gente tem que ter liberdade para criar, não é à toa que a gente fica vendo lá o escritório do Google com todas aquelas maluquices, né? Então é um ambiente descontraído, mas a resposta do Marquinho, que foi esse diretor de arte que eu entrevistei, foi muito legal porque ele falou assim, eu não ligo muito para a roupa que a pessoa vai estar usando, mas como você só tem uma chance, né? Você só tem aquela entrevista, então é bom se preocupar um pouco com isso e não abusar muito, não ir de chinelo, né? Enfim, aproveitar a roupa como uma forma também de transmitir a postura, a seriedade, a proatividade de vocês. Legal? Isso é uma coisa assim um pouco mais superficial, mas que acaba que muita gente tem dúvida. Aproveitei para esclarecer aqui. E aí a gente começa a cair dentro aqui do que eu botei no slide, que é quando vocês estiverem procurando essas oportunidades, vocês têm que pesquisar. Galera, tipo, 80% do nosso trabalho é pesquisa. Seja pesquisa na hora da gente criar e na hora da gente resolver um problema, ou nessa hora de pesquisa aqui para saber aonde que a gente quer trabalhar. Então foi o que eu fiz. Quando eu queria sair da casa da criação e queria ir para uma agência mais encorpada, eu pesquisei as agências, pesquisei quais os clientes que elas atendem,
Porque assim, o perfil do lugar que vocês querem trabalhar pode obedecer vários critérios. Eu, no caso, queria trabalhar numa agência grande, mas pode ter gente que prefere trabalhar na agência pequena, porque o fluxo de trabalho é mais otimizado, tem menos corporativismo, talvez seja mais fácil de crescer. Muita gente vai querer trabalhar numa agência que é mais criativa, muita gente vai querer trabalhar numa agência porque a carteira de clientes daquela agência é muito legal. Enfim, independente do critério que vocês usem, vocês têm que pesquisar essas agências, esses escritórios de design. E quem trabalha também nessas agências, então eu separei aqui também no meu navegador para mostrar para vocês o LinkedIn. Então aqui vocês conseguem descobrir, né, dar uma fuçada aí, onde que a galera trabalha, quem é quem, diretor de arte, enfim, tem um monte de conteúdo legal aqui também, vocês podem seguir essa galera, tá? É uma plataforma basicamente como todas as outras redes sociais, de post de pessoas que você segue, beleza? Acho super importante aqui para você se conectar com as pessoas, para você saber onde que os profissionais estão trabalhando e, enfim, tentar cavar essa entrevista, né? Então, fazer essa pesquisa é muito importante. Mesma coisa vale para os autônomos. Vocês têm que pesquisar as marcas e as empresas que vocês podem estar oferecendo os serviços de vocês. Captar é isso, pesquisar e ir lá se apresentar, né? E aí vocês podem se apresentar para empresas locais, empresas nacionais, empresas dos seus familiares, mas de novo, você tem que fazer essa pesquisinha, porque a gente vem para o segundo tópico aqui desse slide, que é montar um portfólio e um discurso específico para cada uma dessas reuniões. Então, é muito importante que quando você vai falar com um estúdio de design, que você tenha uma pasta mais alinhada com o design gráfico. Se você vai para uma agência de propaganda, então você tem que ter uma pasta, um discurso mais alinhados para aquele perfil de propaganda. Se você, por exemplo, vai procurar uma concessionária para oferecer os seus serviços de diretor de arte, de designer, você não pode chegar lá com uma pasta assim super refinada com propagandas que você fez para Mercedes, para Rolex, porque, enfim, são outros nichos, né? E a gente tem que montar um portfólio de apresentação e um discurso adequado a cada um dos nichos e das reuniões que a gente for fazer. Legal, galera? Bom, dito isso, eu preciso reforçar aqui a estratégia que eu adotei. Eu tentei agendar com a galera, eu tentei mandar e-mail, eu tentei fazer ligação, só que eu não fiquei esperando isso acontecer, eu recebi essa resposta e resolvi tomar a dianteira, resolvi ser proativo e resolvi ir na cara dura mesmo bater na porta das agências. Então é isso, galera. Não fiquem com vergonha, não fiquem receosos, se preparem e vai. Vai lá e faz que vocês vão conseguir, talvez não na primeira como eu consegui, mas a gente vai persistindo, vai perseverando, vocês vão conseguir. Então, basicamente vocês têm que se preparar, pesquisar, montar o discurso de vocês, montar a estratégia de vocês, montar a pasta de vocês, pesquisa essa galera, pesquisa as agências, manda uns e-mails, manda aí uns pedidos de amizade aí no LinkedIn, mas não espera isso. Vai lá na agência que você está querendo trabalhar, bate na porta e fala, pô, queria mostrar minha pasta. Se você não arrumar o contato de ninguém lá dentro, fala, pô, eu sou o diretor de arte, eu quero conversar com o diretor de arte, quero mostrar meu portfólio, quero uma oportunidade para mostrar meu portfólio, quero conhecer a estrutura da agência, quero conhecer as pessoas, beleza? Então, mostrei o LinkedIn para vocês. E com relação aos autônomos, aí tem uma estratégiazinha mais particular, que eu já consegui muito job usando algumas comunidades no Facebook, que eu quero mostrar aqui também para vocês, ó. O Freelancer, Design Gráfico, Diretor de Arte, Redator, Programador. É uma comunidade de criativos onde a galera está constantemente fazendo troca de experiências, recrutando, apresentando jobs ou divulgando o seu próprio portfólio. Tem esse outro aqui que eu já usei muito também, que é o Designer Gráfico, Freelancer e Home Office. E tem esse outro que é o Red Dots, que é um grupo muito mais amplo, são muitas outras oportunidades em outros campos além da comunicação, mas é um grupo muito legal, que eu já consegui trabalhos bons também aqui. E assim, o que mais tem são esses grupos, né? E se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar muitos outros lugares onde vocês podem estar divulgando o trabalho de vocês, onde vocês podem estar oferecendo os serviços de vocês, onde vai ter gente já recrutando ou para um freelancer ou para uma posição dentro da empresa.
Beleza, galera? E aí tem também uns outros sites aqui que eu separei que são gringos, no caso. Então, são oportunidades que são mais globais. E aí, eu acho que o nível de inglês não precisa ser muito avançado, porque afinal de contas a língua que a gente fala é a língua visual. Então, todo lugar do mundo, as representações visuais são basicamente as mesmas, tem um pouco de característica cultural, mas nada que nunca me tenha me impedido de fazer um trabalho lá para fora. E tem essas plataformas aqui que vocês podem explorar melhor, ó. O Upwork, antigamente era conhecido como Elance. Tem muitas coisas aqui para vocês explorarem, oportunidades, dão uma explorada aí. Upwork.com. Tem o Fiverr, que é um novo que surgiu e também tem muitas oportunidades aqui em várias áreas de comunicação, ó, logo design, social media, ilustração. E tem esse último aqui que é o Genero, que também tem muita coisa legal para vocês explorarem, beleza, galera? De novo, né? Isso aqui também faz parte da pesquisa, devem ter vários outros sites. Aproveito para reforçar para vocês, tanto os clientes quanto os profissionais das agências, eles não têm muito tempo, são pessoas muito atarefadas, é um ritmo de trabalho frenético, mil coisas para administrar. Então essa galera não vai ter muito tempo, então vocês têm que dar sorte, vocês têm que ser perseverantes e têm que ir lá bater na porta mesmo, beleza? Dito isso, a gente passa pro tema número 3, uma pasta para impressionar, né? Quando um cliente está recrutando um freelancer, um profissional autônomo para resolver os problemas de comunicação dele, ou uma empresa está recrutando, eles vão estar conversando com várias pessoas, eles vão estar olhando dezenas de pessoas para escolher a melhor. Então vocês têm que ter uma estratégia para para a sua imagem, para a sua apresentação ficar fixa na cabeça daquele cara. E depois de ele conversar com 30, 50 pessoas, ele tem que lembrar de vocês. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro preparando o nosso discurso para conversar com aquela pessoa, para aquela reunião, para aquela oportunidade que a gente está tentando, né? Esse é o passo número 1 que a gente já falou. E a gente tem que olhar essas três questões aqui, ó, que é ordem, diversidade e quantidade versus tempo. Eu gosto de falar aqui do pitch do elevador. Imagina que você tem uma ideia brilhante, só que você não tem grana para viabilizar essa ideia, né? É uma startup. Então você vai conseguir entrar num elevador com um cara que tem grana, você vai ter 10 andares para convencer esse cara de que o seu projeto é bom e que vale a pena ele investir o dinheiro dele no seu projeto. Então eu uso essa analogia para falar aqui de como é que a gente tem que se apresentar para captar um cliente ou para uma entrevista de emprego. Então a gente pode vir, por exemplo, para ficar isso mais claro para vocês, a gente pode vir aqui para o meu portfólio, o portfólio da minha produtora, vocês estão vendo aí na minha tela. E como é que eu separo e apresento o meu portfólio? Vocês vão ver aqui, ó, que o meu portfólio é gigante, tem muita coisa. Mas o que que eu faço? Eu priorizo. A primeira coisa que a pessoa vê são os meus trabalhos de vídeos, filmes e animações, porque é esse tipo de trabalho que eu estou querendo captar. É o tipo de trabalho que eu estou priorizando. Então é a primeira coisa que eu apresento, né? Aí quando a gente começa a olhar aqui mais para baixo, a gente já começa a ver isso ficando um pouco mais diverso, né? Mais dinâmico. Eu começo a apresentar uns trabalhos de logomarca que eu fiz, que é um trabalho que as agências de publicidade não vão se interessar muito, mas os estúdios de design vão, e é um trabalho muito importante para os autônomos, porque tem muita demanda, e no meu caso acaba me dando um bom fluxo de caixa, então é uma área que vale a pena atacar. Vocês podem criar essas logomarcas aí para amigos, para familiares, enfim. Depois a gente vai falar um pouco sobre como é que vocês podem elaborar a pasta de vocês. Para quem não tem pasta ainda ou para quem já tem a pasta, como é que vocês podem melhorar essa pasta, legal? Mas voltando para a minha pasta aqui, à medida que a gente vai abaixando, a gente já começa a ver mais trabalhos aqui de design gráfico. E aí a gente começa a ver também trabalhos que eu fiz para grandes clientes, como a Oi, como o Rock in Rio, como o Bob's, que são os trabalhos que eu fiz na minha época de agência, né? Ó, Del Valle. E a gente começa a ver também uns trabalhos de artesanato, como eu falei para vocês, eu passei uma fase da minha vida ali me reinventando. Então eu acho legal apresentar isso, porque pode se mostrar pertinente para um ou para outro cliente. Isso também mostra como o meu repertório de ferramentas e habilidades é amplo, né? E como eu sou curioso e como eu consigo me desenvolver e evoluir as minhas habilidades, né? Inclusive, eu boto aqui por último, ó,
o primeiro trabalho de vídeo que eu fiz, que é um trabalho de vídeo bem pessoal e bem amador, mas que eu gosto de colocar primeiro, porque mostra o meu interesse em explorar, a minha curiosidade. E em segundo, porque mostra a minha capacidade de evoluir. Então, se você vê esse meu vídeo e você vê aqui o último filme que eu produzi, você vai ver que teve um crescimento aí absurdo, né? E eu acho que isso pode ajudar muito num processo de captação de cliente, que significa a minha capacidade de adaptação, de superar desafios, obstáculos. Né? Mesma coisa vale para uma entrevista de emprego. Legal, galera? Legal, beleza. Eu acho que eu falei tudo sobre o meu portfólio. A gente pode falar agora um pouco sobre como que vocês podem construir esse portfólio de vocês. Então, assim, eu sugiro uma quantidade ideal de 10 peças, porque com 10 peças vocês conseguem mostrar o repertório de vocês, conseguem mostrar todas as habilidades que vocês têm, conseguem mostrar vários clientes e vários diferentes tipos de problemas que vocês resolveram. E com essas 10 pastas, vocês também não vão tomar muito tempo de quem está ouvindo a apresentação de vocês. Afinal de contas, como eu falei, é uma galera muito ocupada, com muita coisa para resolver, não pode dedicar muito tempo a isso, né? Se vocês veem a minha pasta é gigantesca, mas se eu for fazer uma reunião de captação, eu não vou mostrar tudo isso, né? Eu vou entender a realidade do cliente que eu quero captar e vou montar uma pasta enxuta com 10 peças para ele ver. Dito isso, da quantidade e do tempo, acho que é a questão da diversidade também. Então, vocês conseguirem nessas 10 peças mostrar as diferentes maneiras que vocês têm de resolver problemas e os mais distintos e diferentes problemas também que vocês já resolveram. E a questão da ordem. Eu diria para vocês colocarem a melhor peça de vocês em primeiro lugar, aí pega a segunda melhor peça, bota em último, e no meio da pasta vocês vão fazendo uma alternância aí de temas e de peças que foram melhor executadas, ou às vezes um cliente que é maior e aí pode dar uma impressionada. Essa é basicamente a estrutura que eu sempre usei. Legal, galera? E aí deve ficar a dúvida para vocês. Muitos de vocês não devem nem ter pasta ainda. Muitos de vocês devem estar começando a faculdade. Eu já recebi vários e-mails aí quando eu envio conteúdo para a galera. A galera me responde dizendo: pô, mas eu estou começando ainda, não tenho pasta, como é que eu faço? Então tem basicamente duas dicas para essa galera. E essas dicas também valem para quem já tem uma pasta e de repente pode dar uma aprimorada aí na pasta, que é, primeiro é o famoso fantasma, né? É você pegar uma marca, um cliente, um produto aleatório e dar umas soluções para essa marca. Você pode criar anúncios, pode criar posts, pode ter vários tipos de ideia para essa marca. E aí é legal porque você consegue exercitar bastante a sua criatividade, mas tem um contraponto que é quando vocês forem apresentar, a galera vai saber que essas peças são fakes, são fantasmas, porque vocês não atenderam esses clientes e essas peças não foram produzidas e não foram veiculadas, né, não foram parar na rua, não impactaram os consumidores, enfim, as pessoas. Então tem esse contraponto. Mas tem a segunda dica, que talvez seja mais pertinente, que seja mais legal, que é cria para amigos de vocês, cria de graça, cria para familiares, pega um negócio local aí da cidade de vocês, do bairro de vocês e cria uma peça de comunicação para essa galera. Vocês podem, inclusive, não só colocar no portfólio de vocês, como vocês podem oferecer essa peça para esses empreendedores, para esses empresários. Vocês têm grande chance de ter essa peça veiculada, vocês têm grande chance, inclusive, de tentar vender essa peça, de gerar esse interesse e já começar a estabelecer essa relação de autônomo, de freelancer. Legal, galera? Bom, dito isso, a gente pode partir para o nosso quarto slide, que é a estrutura das agências. Eu já falei um monte de termos técnicos, de departamento, mas acho que aqui agora a gente vai consolidar esse conhecimento todo que eu estou passando para vocês. O fluxo de trabalho, tanto dentro da agência quanto para os autônomos, para os freelancers e para os empreendedores, é basicamente o mesmo. Tudo começa no cliente, né? É o cara que tem a grana, é o cara que tem as demandas. Esse cliente vai fazer o briefing para a gente, que é aquele direcionamento, aquela explicação do que é o negócio dele e o que ele quer que a gente resolva para ele. Né? O nome desse documento é briefing e ele cai na mão do atendimento. O atendimento vai fazer um bate-papo com o cliente, vai tentar extrair mais umas informações mais pertinentes, mais relevantes, e aí o atendimento traz esse documento para dentro da agência, bota na mão do planejamento. O
Planejamento é um departamento que vai traçar algumas estratégias e vai fazer umas pesquisas mais aprofundadas para munir a galera da criação, para alimentar a galera da criação com referências mais relevantes. A galera da criação também tem que fazer a sua própria pesquisa. E aí, quando esse job entra na criação, ele vai entrar na mão do diretor de criação, que vai definir ali quem é que vai resolver esse trabalho, esse briefing ali dentro da criação. Bom, aí o diretor de criação passou esse job para a galera resolveu, esse trabalho volta para o cliente, para o atendimento que apresenta para o cliente, aprova isso, depois que aprova, cai aqui nessa etapa de produção, vai para o mídia, e do mídia vai ser divulgado aí aos quatro ventos por um cronograma que o mídia elaborou, tanto de horário como canais de comunicação mais eficientes para atingir o nosso público. E essa audiência vai dar o retorno para o cliente, seja comprando o produto dele, seja acessando o site dele, as redes sociais dele. É uma coisa bem básica. E quando a gente fala de freela, o freela é o famoso polvo de 10 tentáculos. Ele joga nas 11 e ele resolve tudo isso sozinho. É ele que pega o briefing com o cliente, é ele que traça as estratégias do planejamento, é ele que cria as ideias. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele também faz a divulgação nas redes sociais e nos canais de comunicação. Bom, beleza, galera. Eu separei umas tirinhas aqui bem humoradas para a gente entender o dia a dia desses departamentos. Então a gente tem aqui a vida do atendimento, que é a reunião de briefing. Como eu falei para vocês, o cliente nunca sabe o que quer, então ele vem sempre com comentários muito genéricos, muito óbvios. Aí tem aqui o cliente falando, tem que ser moderno, mais clássico, mas tem que ser sensível e tem que ser original, tem que ser vivo, clean, que salte aos olhos, ou seja, coisas super genéricas que não servem de nada na hora da gente criar, né? E aí o atendimento fica ali, tipo, pô, meu irmão, fala uma coisa mais interessante aí, ele tem que ficar cavando essa informação mais relevante, né? Tem a vida do mídia, que é tudo sempre para ontem, temos que veicular, estamos atrasados, já compramos espaço de mídia, mas ainda não está produzido, então voa, entrega lá, esse material acabou de ficar pronto. Nessa brincadeira aí com a urgência, sempre a urgência das coisas, sempre tudo muito urgente. O diretor de arte e o assistente sempre estão super fodidos de trabalho e sempre vem alguém da agência ou sempre vem algum amigo, algum familiar e pede uma ajuda e a gente já está super cheio de coisa, ainda tem que tentar ajudar a galera, né? Que isso aqui basicamente é a minha realidade aqui com vocês. A produtora tá bombando de trabalho, eu tô cansadão. Esse trabalho aqui de enviar conteúdo para vocês requer muito tempo. Então, cara, tô cansado, mas não, tem que criar conteúdo lá pra galera, porque, pô, afinal de contas, quero ajudar a galera. Então a gente acaba tendo aqueles 11 tentáculos lá jogando nas 11, né, galera? Aí aqui é a vida do freelancer, que é o One Man Band, a banda de um cara só. Como eu falei, joga nas 11, resolve todos os tipos de pepino, ataca em diferentes departamentos. E um último aqui do freela, que é, pô, a gente não tem aquele salário garantido no final do mês de quem é contratado, né? Então o maior medo que a gente tem, os nossos pesadelos, são sempre referentes a perder um cliente, são sempre referentes a, enfim, não conseguir conquistar um cliente. Então a gente está apagado ali na tela do computador, hiper cansado e tendo pesadelos que vão perder nossos clientes. E é foda, às vezes perde mesmo, beleza? Faz parte, galera. Essa vida é cheia de obstáculos, essa vida é cheia de dificuldades, essa profissão é muito competitiva, então não vou enganar vocês. Estou aqui para dar dicas, para ajudar, mas vai depender do esforço e comprometimento de vocês, da perseverança. E quem procura acha, então tem que dar um gás, não pode abaixar a cabeça, é sempre para frente. A gente volta aqui para falar mais especificamente do nosso departamento, que é a criação. Então vou explicar um pouco melhor para vocês a criação. Aquele briefing que o atendimento pegou com o cliente e deu na mão do planejamento, ele eventualmente vem parar na mão do diretor de criação, que é o nosso chefe. E o nosso diretor de criação, ele vai passar esse trabalho para as duplas. As duplas são os profissionais mais experientes, que normalmente são compostos dentro da agência de propaganda do diretor de arte e do redator, né, que são responsáveis pelo brainstorming e pela apresentação das ideias. E no caso dos estúdios de design,
A metodologia não é o brainstorm, é o design thinking, e normalmente não são duplas, são times multidisciplinares, porque quando a gente fala de design, a gente não fala só de design gráfico, né? Os estúdios de design normalmente fazem branding, fazem UX, UI, que são duas categorias de design aí muito populares aí de um tempo para cá, que é referente à interface do usuário, que é o visual que o usuário vai interagir quando ele acessar determinada plataforma, determinado site, e o UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário, que está mais relacionado à arquitetura daquele conteúdo e de como é que a gente vai navegar pelos diferentes conteúdos e as diferentes páginas que uma plataforma oferece para a gente. E aí, dependendo da estrutura da agência, se for uma agência maior, uma agência menor, esses profissionais mais experientes eles vão ficar mais focados nas ideias. Eles vão passar para os estagiários e para os assistentes executarem essas ideias. Que aí sim é meter a mão na massa, execução. E aí é muito Photoshop, fazer os layouts, fazer a ideia daqueles profissionais mais experientes ganhar vida, né? E aí, para quem ainda também não sabe muito bem a diferença entre o estagiário e o assistente, o estagiário é basicamente aquele cara que ainda é muito cru, que ele não sabe nada, então ele está lá para aprender, ele está lá para fazer coisas que ninguém tem tempo ou que ninguém tem saco para fazer. Então ele fica lá botando papel na impressora, ele fica lá fazendo assim essas coisas mais superficiais e fica lá olhando tudo para aprender, né? O papel do estagiário basicamente é aprender. Enquanto o papel do assistente, que já está um nível acima, já é mais específico. Esse cara ele já tem mais conhecimento, então ele vai fazer trabalhos mais específicos. Ele vai fazer um layout, ele vai fazer uma pesquisa de imagens, ele vai recortar essas imagens, ele vai tratar essas imagens, mexer na cor, mexer na luz, enfim, ele já tem mais conhecimento, já está mais preparado, né, para ajudar os diretores de arte e os redatores. Os redatores também têm assistentes. Mas isso depende de agência para agência, né? Porque tem agência que é maior, tem agência que é menor, tem agência que tem estagiário, tem agência que não tem estagiário, tem agência que o diretor de arte tem sim que meter a mão na massa e fazer layout. Então não existe muito uma regra aí, é muito cada agência tem ali a sua estrutura, né? E aí, galera, dito isso, eu reforço aqui que o objetivo do Designs Alucinantes é acelerar o crescimento de vocês, é explicar para vocês como é que funciona esse meio, é explicar para vocês os perrengues que eu passei, para vocês não passarem pelos mesmos perrengues, e quem sabe até ajudar vocês ao ponto de vocês pularem algumas etapas, né? E aí agora eu apresento para vocês aqui o e-book, né? Que eu já distribuí para a galera, muita gente já recebeu. Eu estou recebendo o e-mail ainda de gente pedindo o e-book que ainda não recebeu. Eu vou disparar, disponibilizar esse e-book para vocês. Mas esse aqui é basicamente o Dicas e Corta-Caminhos para o mercado publicitário, mas é a versão Pocket. Porque, cara, 15 anos de experiência nos mais diversos campos, nas mais diversas agências, trabalhando em agência, trabalhando como autônomo, não dá para passar de uma maneira tão resumida. Então isso aqui é meio que a introdução ao conteúdo que eu tenho para passar para vocês. E aí eu peço permissão para vocês para poder apresentar o programa que eu desenvolvi, que é o programa Designs Alucinantes Completo. E esse programa Designs Alucinantes Completo, eu bolei uma estrutura muito semelhante à que eu fiz lá na minha especialização na SPM. Só que lá foi uma especialização de um ano, caríssima, e aqui eu estou apresentando um programa muito semelhante para vocês, mas 100% online. E nesse programa eu dividi o nosso conteúdo em 3 módulos. Então, a gente vai abordar cada uma das habilidades e dos conhecimentos que a gente precisa ter de maneira muito mais específica e profunda. Então, no módulo 1, a gente vai fazer um panorama mais geral, a gente vai começar a preparar a mentalidade de vocês para começar a entrar e mergulhar nesse universo. E aí a gente fala um pouco mais de pesquisa, fala um pouco mais de pasta, fala um pouco melhor das estruturas das agências, de como é que foi a minha experiência. E no final do módulo 1, eu vou apresentar 3 briefings para vocês, porque ao longo do conteúdo que eu for passando para vocês, vocês vão construindo as bases, as fundações para vocês criarem 3 peças que vocês vão sair no final desse programa com 3 peças alto nível no portfólio de vocês. Então no final do módulo 1 eu apresento esses briefings, aí no módulo 2 a gente vai falar sobre teorias e conceitos, coisas mais práticas da criação. A gente vai falar sobre design gráfico.
Dentro de design gráfico a gente vai falar sobre hierarquia de leitura, contraste, paleta de cor, tipografia, as escolas e os movimentos. Depois a gente vai falar um pouco sobre fotografia, sobre luz, sombra e composição. Depois a gente vai falar um pouco sobre ações de guerrilha e mídia espontânea. Depois a gente vai falar sobre key visuals, que é como montar uma peça que depois que ela estiver aprovada, ela vai se desmembrar em filme, em anúncio, em post, nas mais diversas peças que a gente pode trabalhar e desdobrar as nossas ideias. E aí no módulo 3, galera, eu vou assessorar vocês nesse processo de criação dessas 3 peças, para ensinar vocês a mexer nas ferramentas, para ensinar vocês como melhorar a composição de vocês. Enfim, eu vou mentorar vocês, vou pegar na mão de vocês e vou ensinar as ferramentas para vocês realmente darem um salto. A minha ideia é que vocês estão aqui no nível 1 e eu quero colocar vocês no nível 8. Então, eu vou pegar todos esses meus 15 anos de experiência, vou pegar tudo que eu sei de layout, de Photoshop, de processo criativo, de ideia, e vou entregar num pacotinho fechado para revolucionar o aprendizado de vocês, para acelerar o crescimento de vocês. E aí eu aproveito para dizer que é tanto conhecimento, é tanta coisa, tantas habilidades que a gente tem que desenvolver e que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos, que eu preparei muito mais coisa para vocês. Então, quem resolver vir comigo nessa jornada e resolver entrar comigo no programa Designs Alucinantes completo, que tem aí uma duração mais ou menos de uns 2 meses, é um calendário que eu proponho, eu vou oferecer ainda para vocês, junto com esse pacote, um mini manual de logos, que vocês vão aprender o que vocês precisam para desenvolver logos, para desenvolver identidades visuais e para desenvolver manuais de marca. Então, se no programa Designs Alucinantes a gente foca um pouco mais em Photoshop, no mini manual, no mini curso aqui de logos, a gente vai focar mais em Illustrator, e aí já é mais uma ferramenta que vocês vão aprender. Beleza, galera? Além desse mini manual de logos, eu vou oferecer para vocês o manual do freelancer com várias dicas de como é que vocês podem estar atuando como freelancer, a questão de nota fiscal, porque tem muitas empresas que não vão contratar vocês se vocês não poderem emitir nota, como é que funciona essa burocracia, vou aprofundar mais em como captar cliente, enfim, tem um documento aqui que vou mandar para vocês no final, onde vocês podem conhecer melhor o roteiro do programa Designs Alucinante completo e o roteiro do manual do freelancer. Eu ofereço ainda para vocês o manual de tráfego online, orgânico e pago para publicitários. Então a gente vai entender aqui como divulgar as campanhas que a gente cria para os nossos clientes, inclusive divulgar o nosso próprio portfólio para conseguir mais clientes, para conseguir mais visibilidade. Nesse mundo de rede social que está todo mundo o tempo inteiro com o celular na mão e está todo mundo navegando Facebook, Instagram, Twitter, é super importante entender como é que esse mecanismo funciona, então eu vou explicar tudo isso para vocês. Eu vou oferecer ainda para vocês 20 minutos do meu tempo ou do tempo de algum outro diretor de arte para a gente falar sobre a sua pasta, para tirar dúvidas, para dar conselhos. Então 20 minutos de papo específico com cada um de vocês que vir comigo nessa jornada, para vocês fazerem pequenos ajustes e para vocês também entenderem um pouco melhor qualquer dúvida que vocês tenham. Vou oferecer ainda mais para vocês um grupo VIP no Facebook, onde vocês já podem construir o network de vocês, onde vocês podem começar a desenvolver pequenos núcleos de negócios de vocês. Eu disparei um e-mail para a galera falando sobre isso, as grandes preferem as pequenas. Hoje em dia tem muita agência de publicidade, inclusive muitos clientes também, terceirizando, contratando profissionais autônomos, profissionais que trabalham em casa. E a gente precisa ter uma rede de relacionamento de profissionais que nos ajudam, porque muitas vezes a gente vai precisar de um redator, muitas vezes a gente vai precisar de um cara de vídeo, porque a gente não faz vídeo, vai precisar de um cara de áudio. Então, nessa comunidade, além de eu distribuir conteúdos exclusivos, a gente já vai começar a montar essa nossa rede também. Vai ser um canal que eu vou estar conversando mais de perto com vocês, tirando dúvidas, a gente vai poder interagir muito mais por aí. Esse aqui talvez seja o produto mais legal que eu estou oferecendo para vocês, que é o Portfólio de Ouro, que dessas 3 campanhas que vocês vão produzir no programa Designs Alucinantes completo, desses 3 briefings que eu vou dar, e essas 3 peças de alto nível que vocês vão colocar no portfólio de vocês, eu vou eleger o melhor portfólio. Eu vou eleger quem foi que fez as 3 melhores peças,
porque esse cara vai ter uma campanha divulgada nos meus canais de comunicação, no meu Instagram pessoal, no Instagram da minha produtora, no Instagram aqui do Designs Alucinantes. Esse canal tem tudo para continuar crescendo, porque eu estou oferecendo conteúdo, um conhecimento, informações que ninguém mais está oferecendo por aí. Então a gente vai fazer esse concurso, vocês já vão conseguir aumentar a visibilidade de vocês, começar a montar a vitrine de vocês. E esse aqui, galera, é o diferencial desse programa que eu estou oferecendo, porque aqui vocês vão ter a oportunidade de reaver o dinheiro que vocês vão investir no programa. A gente vai fazer um concurso com um job real, eu vou arrumar um cliente real para vocês, e vocês vão criar e vão ser remunerados. Na verdade, é um concurso, então todos vocês vão criar para um mesmo briefing, e aí o cliente real vai escolher o logo que ele mais gosta, e aí vocês vão receber o reembolso do valor que vocês investiram no programa. É muito importante dizer que esse programa ele fica disponível durante 12 meses, durante um ano, ele fica disponível para vocês acessarem os conteúdos, mas eu proponho um cronograma mais específico, e se vocês seguirem meu cronograma, vocês vão poder participar e vocês vão estar também com todo o conhecimento necessário para participar desses dois concursos, que é o Portfólio de Ouro e o Job do Dia, que é criar um logo real e ser reembolsado, o vencedor vai ser reembolsado, vai ganhar 100% do valor de volta, ou seja, esse investimento vai sair de graça. E como eu falei para vocês, eu estou produzindo um documentário, conversando com todo mundo que eu conheço que está nas agências. Como eu falei para vocês, eu deixei muitas portas abertas no mercado, tem muito diretor de arte foda trabalhando em grandes agências aqui no Rio. Eu estou fazendo um bate-papo com essa galera, por mais que eles sejam super atarefados, eles conseguem dedicar ali um tempinho para eu fazer essa entrevista com eles. Então assim, eu vou apresentar um documentário para vocês, que vocês vão escutar os diretores de arte do mercado do Rio de Janeiro falando com vocês. Então já não vai mais ser o Lucas falando, vai ser os caras mais fodas do mercado falando com vocês. Vocês nunca teriam uma oportunidade dessa. Vocês teriam que tentar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Com sorte, se conseguiram na primeira como eu consegui, mas talvez, sem vocês conhecerem esses profissionais, talvez vocês nunca conseguissem bater um papo com eles. E aqui, nesse meu documentário, eles estão dando várias dicas para vocês, falando da profissão, falando de o que eles esperam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Beleza, galera? Então, esse é o programa completo que eu desenvolvi para vocês. Eu conversei com donos e sócios criativos de agência, eu conversei com profissionais super premiados, experientes do mercado. Esse é o programa completo, totalmente diferenciado que eu estou apresentando para vocês. Então, não sei se eu vou ter outras turmas, essa é uma oportunidade única. A galera do mercado tem reclamado que as pessoas estão chegando mal preparadas, e estão reclamando que a galera chega sem gás, sem vontade, sem proatividade. Então eu estou dando para vocês a faca e o queijo. É a fome com a vontade de comer. Vocês têm uma oportunidade no mercado e eu estou oferecendo todas as qualificações que vocês precisam. E eu estou oferecendo coisas que nenhuma outra faculdade vai oferecer para vocês. Nem a faculdade mais top do Rio, de São Paulo, vai oferecer para vocês o que eu estou oferecendo. Quem que tá com fome então aí e quer fazer essa boquinha aqui comigo? Então, galera, assim, sendo bem prático agora, porque a gente já está falando aqui há mó tempão, nem a faculdade mais top vai oferecer isso para vocês. E a mensalidade de uma faculdade top é por volta de R$ 1.500. Então, como eu estou oferecendo um produto que nem as faculdades mais tops oferecem, esse meu programa, ele vale mais ainda do que R$ 1.500. Eu vou oferecer para vocês nada mais, nada menos do que 74% de desconto em cima de uma mensalidade de uma faculdade top. Ou seja, eu estou oferecendo esse pacote super completo para vocês. Eu parcelo isso para vocês em 12 vezes e vocês vão pagar 12 de 39, gente. Vamos combinar que isso é praticamente de graça. E quem quiser pagar à vista vai ter mais desconto ainda para pagar à vista. Ou seja, vocês estão vendo que eu estou facilitando aqui ao máximo para vocês entrarem nessa oportunidade comigo. Então, assim, de novo, galera, é oportunidade única, tem que agarrar. Então, no cartão, em 12 vezes, de 39, e à vista, no boleto, vocês têm ainda mais 15% de desconto. Eu vou colocar o link aqui agora para vocês terem uma formação completa. É isso, galera. Vamos que vamos. Eu estou oferecendo uma oportunidade única para vocês. É muito conteúdo.
Eu recebi muitos e-mails elogiando esse conteúdo gratuito que eu dei para vocês, esse primeiro box, esse primeiro e-book, Pocket. Eu sou um profissional já com muita experiência, já trabalhei com grandes clientes, já trabalhei em grandes agências, eu ainda tenho abertura dentro das agências, estou apresentando documentário para vocês, estou apresentando oportunidade para vocês, de vocês reaverem o investimento de vocês, estou apresentando uma vitrine para vocês exporem o nome e o trabalho de vocês, estou oferecendo a oportunidade de vocês montarem o network de vocês, os seus pequenos núcleos de negócios, estou oferecendo um bate-papo mais direto para a gente falar especificamente com cada um sobre a sua pasta. Estou falando para vocês de como funciona a comunicação em tempos de rede social. Se de graça foi muito bom, imagina o programa completo. Então, assim, galera, eu estou oferecendo aqui muita coisa relevante para vocês. Estou oferecendo por um valor simbólico. E então eu aguardo vocês virem comigo. Eu vou ser o mentor de vocês, o guia de vocês, para vocês não passarem os perrengues que eu passei. Eu ensino o que eu faço, então eu estou ensinando para vocês como eu trabalho. São coisas que vocês levariam anos para adquirir e eu estou aqui entregando para vocês, legal? Eu vou subir aqui para vocês o roteiro do programa Design Alucinantes completo. Eu vou subir aqui o link para vocês com o que nós vamos falar no Manual do Freelancer. E eu vou subir o link aqui para vocês para a plataforma de pagamento. E aí eu preciso esclarecer uma coisa, essa plataforma de pagamento às vezes leva um tempo para processar os pagamentos e eu preciso consolidar uma turma. Então, a gente vai começar o nosso conteúdo de fato mesmo na segunda-feira, o módulo 1 vai estar liberado para vocês. Beleza, galera? É isso. Vamos que vamos. Bem-vindos a essa jornada, bem-vindos a essa era de crescimento e desenvolvimento profissional. Eu estou aqui para ajudar vocês. Falem comigo. Estou à disposição. Valeu, abraço, galera.